paz de Cristo para todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da IBD aqui no canal Denis Pereira. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se no canal. É muito importante para nós a sua inscrição. Dê like nos nossos vídeos, comente os nossos vídeos, fala pra gente de onde vocês nos assistem. Conforme o tempo aqui, eu vou dar uma olhada aqui e comentar alguns irmãos que escreveram aqui de diversos lugares do Brasil que nos assistem. Compartilhe os nossos vídeos. Nossos vídeos estão comprometidos com a palavra de Deus e com o reino. As minhas redes sociais estão todas aqui na descrição dos vídeos. Você conhece melhor o nosso ministério, são mais de 20 anos liderando adolescentes e jovens, ministrando a palavra de Deus para eles em acampamentos, em congressos, em palestras, para pais e filhos, para casais, enfim, estamos a serviço do reino, estamos à disposição dos irmãos. Entre em contato conosco, será um prazer atender os irmãos. Este canal também é um canal de perguntas e respostas. Eu vou continuar insistindo aqui. Sabe aquelas perguntas que o adolescente, que o jovem faz para você, que te deixa sem saber como responder, ou até mesmo aquelas perguntas mais óbvias, né? Por que o cristão não pode fazer sexo antes do casamento? Não é? Por que é pecado fumar maconha? Enfim, sabe perguntas que eles fazem pra gente? Manda pra mim, escreve nos comentários, me manda pelo WhatsApp. Isso gera conteúdo aqui para o canal. Eu aprendi que o óbvio também precisa ser falado, tá certo? Então, manda pra mim, você cria junto comigo conteúdo para a gente atender a demanda de muita gente que precisa de ajuda, tá bom? Entre em contato conosco, será um prazer atender aos irmãos. Vamos à aula 7 da IBD, mas antes, roda a vinheta! Amigo de verdade, sempre tem uma palavra de Deus para nós. Este vídeo é um oferecimento de... Fala com a irmã Aline, o contato dela tá aí, moda feminina de qualidade para você. Chegando então com a lição 7, classe de juvenis, a ética cristã e a violência na menoridade. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Não é raro ver na mídia notícias em que menores praticaram crimes cruéis, hediondos, como furto, roubo, homicídio, sequestros. Isso é extremamente preocupante e a igreja deve estar atenta, demonstrando, como nesta lição, que desde a infância e adolescência o ser humano ele deve viver de acordo com a ética cristã, que estabelece parâmetros, não é, para todas as áreas da vida. Temos deveres e temos também direitos, não é? Mas para que possamos exigir e viver a plenitude dos nossos direitos, nós também devemos cumprir os nossos deveres. Vivemos um reflexo de uma sociedade egoísta que inverte valores e está colhendo os frutos da responsabilidade com que muitos princípios foram deixados de lado ao longo dos anos, principalmente no ambiente familiar. É no lar, junto com os pais, que no dia a dia aprendemos a respeitar as pessoas, a cumprir nossos deveres, promovendo assim um convívio saudável em qualquer ambiente, tá? A gente poderia falar aqui de equilíbrio. É preciso haver equilíbrio, que está faltando na nossa geração, na nossa sociedade, é equilíbrio. Vale lembrar que esse tema da violência na menoridade, ele está em pauta no Brasil nos dias de hoje, com a ideia de se reduzir a idade penal de 18 para 16 anos. Não quero aqui fazer juízo de valor, mas minha opinião é que apenas mudar a idade não resolve nada, tá? É preciso ter políticas públicas e a igreja ela tem um papel fundamental nisso. O que é violência? Pode-se classificar violência como constrangimento exercido sobre alguma pessoa para fazer ou deixar de fazer alguma coisa mediante violência ou grave ameaça. É o abuso da força, opressão, o ato de violentar. A violência está ligada a todo um contexto social que precisa ser estudado e olhado em sua integralidade e não de forma superficial.
A violência destrói famílias e lares, a violência destrói sonhos e planos. A violência é um atentado brutal contra a vida humana e a dignidade da pessoa. Vale destacar que a igreja contribui muito para diminuir os índices de violência na sociedade, uma vez que somos ensinados a amar ao próximo, a tolerar os desafetos e não se vingar dos inimigos. Acredite, sem a presença da igreja a violência seria muito pior. Então, nós somos pautados em cima do mandamento. Lucas 10, 27, ame o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Por isso que é importante ter amor próprio, porque não se pode dar aos outros aquilo que não tem, tá certo? Então, assim como nós falamos na lição que fala acerca do bullying, nós podemos falar aqui também, que muitas vezes a violência, ela apenas está sendo compartilhada. A violência é um ciclo vicioso. Quem sofre violência, se não tiver Deus na vida, ele responde com violência. E já diz um antigo ditado, muito realista, violência gera violência, mas generosidade gera generosidade. Então, violência não combina com o cristão, não combina. E eu queria colocar aqui para vocês o papel da família no combate à violência urbana. A orientação de Provérbios 22:6 ensina a criança, um menino, no caminho que deve andar. Isso abrange tudo, não apenas como cristão, mas na vida, no dia a dia, no comportamento. Também se aplica a tarefa de educar filhos pacíficos. A família é a primeira barreira de proteção e deve atuar na promoção de valores democráticos e pluralistas. A família pode ser o primeiro lugar onde um ser humano aprende a tolerar as diversidades, pluralidades, limites e ambiguidades para que saiba viver bem na cidade, no espaço público, em sociedade. A família é responsável pela formação valorativa e afetiva de um sujeito que saberá dialogar em vez de apostar todas as suas forças no ódio e na intolerância, defende o pastor Felipe dos Anjos. Quando a criança cresce num lar em que não lhe é dado limites, em que os parentes não dialogam, em que há imposição de força para se defender um ponto de vista, onde nem todos são ouvidos, provavelmente ela vai refletir um comportamento agressivo e violento fora do ambiente doméstico. Então, é muito importante isso dentro da nossa casa, a maneira como nós nos comportamos, tá certo? E muitas vezes o adolescente para quem você vai dar esta aula, ele não tem um bom exemplo em relação a isso. Muitas vezes os pais não são cristãos e tem os pais cristãos também que dão trabalho, não é? E nesse aspecto o professor, o pastor, o líder, ele acaba se tornando um exemplo de alguém que é pacificador. Por isso que nós que trabalhamos com eles temos que ter muito cuidado com o que a gente posta, com o que a gente compartilha, com as nossas palavras, porque eles estão de olho em nós. Se nós explodimos diante de qualquer situação, isso acaba sendo um mau exemplo para a vida dessa galerinha também. Direitos e deveres. De acordo com Gênesis 2, do 15 ao 17, no Éden o homem já tinha direitos. Comer de toda árvore, deveres. Lavrar e guardar o jardim, trabalhar, cuidar do jardim. Uma proibição, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E consequência, pena, sanção da desobediência. Tá certo? Então, as leis humanas são necessárias para proteger a sociedade do caos que veio como consequência do pecado, bem como para garantir direitos ao povo. O ser humano sem limites, ele se autodestrói. Numa estrada, por exemplo, as placas de trânsito estão determinando a velocidade média que os motoristas devem andar. Ultrapassar esta velocidade coloca em risco não só sua vida, mas a de todos à sua volta. Ou seja, correr pode até ser desafiador, uma aventura, adrenalina, mas obedecer às regras de trânsito garantem que todos cheguem ao destino em paz, vivos. Neste aspecto, devo obedecer não por medo de ser multado, mas por amor à minha vida e à de todos à minha volta. Filho que obedece facilmente os pais em casa não terá dificuldades para obedecer às leis em geral. Efésios 6, 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Longevidade, tá certo? Prosperidade, uma vida abençoada. Então, nós temos o ECA aqui no Brasil, que protege o menor, tá certo? A ideia do ECA é proteger
o adolescente da violência, e também a ideia do ECA é promover políticas públicas que façam com que o adolescente envolvido com violência ele seja reintegrado à sociedade. Nesse aspecto, a igreja tem um papel fundamental. Por quê? Porque o adolescente, quando ele entra dentro do sistema prisional, mesmo que seja na Fundação Casa, uma casa, enfim, o que for, esse adolescente, vamos dizer assim, ele já está doente, né? A violência já tomou conta dele. E a gente sabe que o sistema prisional do Brasil é o pior que existe no mundo, e isso também nestas unidades para adolescentes. E eu vi uma coisa que é o seguinte: vacina é para prevenir. Injeção, vacina previne a doença. Injeção é para quem já está doente. A igreja tem um papel fundamental. Por quê? Porque nós trabalhamos vacinando os nossos filhos, vacinando os nossos adolescentes, vacinando os crentes com a palavra de Deus, para que eles não passem por determinadas situações, eles não se envolvam com esse tipo de situação. E é muito mais barato prevenir do que restaurar. Quanto custa manter os adolescentes dentro da igreja? É muito mais barato, porque depois que ele se envolve com violência, se envolve com drogas, que ele vai parar num lugar desse, num sistema prisional, num sistema carcerário, esse adolescente dificilmente ele será restaurado. E mesmo, não estou dizendo que é impossível, eu estou dizendo que o esforço é muito maior. Então vale a pena nós fazermos de tudo para preservarmos, né? É a chamada manutenção preventiva, preservarmos nossos filhos, nossos adolescentes, nossos jovens dentro da casa do Senhor. Aleluia. Tópico 3. Não se pode mentir, roubar e matar. Além de ser condenada por Deus, a mentira tem por pai o diabo, né? Você sabe que a mentira, principalmente para o adolescente, ela é aquela coisa assim bem... na verdade, para todos nós, né? Porque ela traz consigo a ideia de que se está levando vantagem em alguma coisa. Eu aqui em casa costumo dizer para os meus filhos, e também nas ministrações, eu costumo dizer o seguinte, que mentir para pai e mãe que ora é a pior mancada que existe. Por quê? Porque a gente já sabe qual é a resposta. E por que a gente pergunta? Nós perguntamos ao filho, nós perguntamos à filha, apenas para dar a eles a oportunidade de falarem a verdade. Por isso que quando o pai nota que o filho está mentindo, ele procura arrancar a verdade da boca do filho, porque a verdade liberta. O ditado popular diz que a verdade dói. Eu prefiro chorar por uma verdade do que ficar alegre por uma mentira. Então, se a verdade vai doer ou não, eu que decido. Mas a verdade ela tem que vir sempre em primeiro lugar. Não roubar, não é? E aqui, roubo, furto, seja com violência ou não, em casa, filhos cristãos aprendem que o que não é seu, não é seu. Não importa se estava no chão, caído, jogado, não interessa. Eu ensino isso aos meus filhos. Aqui na minha casa, deixo carteira, com ou sem dinheiro, os cartões, a senha todo mundo sabe, tá certo? Ela está aqui, eu não escondo a minha carteira. Se o meu filho precisa de dinheiro para alguma coisa, pega na carteira aí. Por quê? Porque eu estou treinando os meus filhos dentro de casa para eles respeitarem o que é do outro, tá certo? Então, se o pai precisar esconder a carteira dos filhos, imagina o patrão, né? Então, essa ideia que o brasileiro tem de levar vantagem em tudo, mas nós cristãos, nós temos que fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus. 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, tá certo? Então a mentira não glorifica a Deus, roubar não glorifica a Deus, não importa se é com ou sem violência, se alguém viu ou não viu, se é uma moeda de R$1, se é uma borracha, se é o lanche do coleguinha, tá certo? Roubar não combina com o cristão, tá certo? E vale lembrar que mentira e roubos está em conexão com diversos outros tipos de crimes, tá certo?
começa com uma coisinha pequena, vai, daqui a pouco está envolvido com drogas, e aí está envolvido com drogas, aí começa a envolver com crime para poder sustentar o vício, e uma coisa vai levando a outra. Então, que a mentira não ocupe o nosso coração e muito menos a nossa boca. Somos tentados a mentir, mas não podemos praticar a mentira, e quando mentirmos, temos que lembrar que o pai da mentira é o diabo, e nós não somos filhos dele, nós somos filhos de Jesus, e ele é a verdade. Verdade é luz, verdade não é treva, verdade é luz. Coisa linda é quando se pode falar a verdade, é quando você fala a verdade. Experimente falar a verdade liberta, a verdade alivia. E eu repito, quem é fiel em casa, fiel aos pais, não é? Em coisas ali do dia a dia, naquele troquinho, tá certo? Enfim, quem fala a verdade para os pais terá facilidade em falar a verdade em todos os ambientes, ainda que tenha dado mancada. Fale sempre a verdade. Vivendo de modo digno do Evangelho. No tópico 4, o texto de Gênesis 6 informa que a prática da violência foi decisiva para que Deus decidisse destruir os seres humanos nos dias de Noé. Isso ocorre pelo fato de Deus ter criado o homem para o bem. Deus não nos criou para o mal, nos criou para o bem. Então, Deus espera de nós uma conduta santa, compatível com os valores bíblicos, longe de práticas perversas que são pecado e que fazem aumentar os problemas sociais. A gente pode falar que, falando de violência, não é apenas violência física. Hoje nós temos um ambiente em que muitas vezes tem a violência virtual, a violência verbal. As redes sociais têm sido usadas de maneira irresponsável para promover violência virtual, onde as pessoas falam assim, sem qualquer preocupação com o efeito que vão produzir no outro. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Que esta aula e este trimestre desperte em cada aluno o desejo e o comprometimento de serem melhores como seres humanos e como pessoas em todos os ambientes que frequentam. A escola tem sido um ambiente de morte e tragédias, mesmo frequentada por centenas de pessoas que vão à igreja todos os dias. A grande solução para promover paz e alegria nas escolas passa exatamente pelos nossos filhos, pelos nossos adolescentes que estão lá, que estão aí na IBD, que cantam no domingo à noite, mas que de segunda a sexta, no ambiente escolar, muitos se esquecem que são cristãos, muitos se esquecem da palavra de Deus, muitos se esquecem dos louvores maravilhosos que cantaram, se comprometendo a terem uma vida transformada, e tem um comportamento violento, um comportamento completamente escandaloso ao Evangelho. Então a solução, a paz, a alegria, a tranquilidade no ambiente escolar, a harmonia, a boa convivência está aí. A solução está exatamente com esta turma que nós trabalhamos, tá certo? Está neles. A Bíblia diz em Mateus 5,16, portanto, que vocês sejam luz para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então nós somos chamados para a prática das boas obras, nós somos chamados para ser luz. Luz fala de conforto, fala de harmonia, a luz fala de alegria, a luz lança fora as trevas, que fala de tristeza, que fala de opressão, tá certo? Então que os nossos alunos aprendam a ser luz, a viver de modo digno do Evangelho. Que é isso? Que as pessoas vejam em nós, em qualquer ambiente, Cristo na nossa vida, Cristo nas nossas palavras, Cristo nas nossas ações, Cristo nas nossas redes sociais, Cristo em nós, nós em Cristo, e tudo sendo feito para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Forte abraço. Fique na paz. Assista, curta, compartilhe. E até a próxima. Deus abençoe. Amigo de verdade, sempre tem